das disposições finais e transitórias. Nenhum benefício ou serviço da Previdência Social poderá ser criado, majorado ou estendido, sem a correspondente fonte de custeio total. Compete ao Instituto Nacional do Seguro Social e INSS realizar, por meio dos seus próprios agentes, quando designados, todos os atos e procedimentos necessários à verificação do atendimento das obrigações não tributárias impostas pela legislação previdenciária e à imposição da multa por seu eventual descumprimento. A empresa disponibilizará a servidor designado por dirigente do INSS os documentos necessários à comprovação de vínculo empregatício, de prestação de serviços e de remuneração relativos a trabalhador previamente identificado. Aplica-se ao disposto neste artigo, no que couber, o artigo 126 desta lei. O disposto neste artigo não abrange as competências atribuídas em caráter privativo aos ocupantes do cargo de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil previstas no inciso 1º do caput do artigo 6º da Lei nº 10.593, de 6 de dezembro de 2002. Compete ao Conselho de Recursos da Previdência Social julgar, entre outras demandas, na forma do regulamento. Recursos das decisões do INSS nos processos de interesse dos beneficiários, exceto os recursos a que se refere o artigo 126-A. Contestações e recursos relativos à atribuição, pelo Ministério da Economia, do fator acidentário de prevenção aos estabelecimentos das empresas. Recursos das decisões do INSS relacionados à comprovação de atividade rural de segurado especial de que tratam os artigos 38-A e 38-B, ou demais informações relacionadas ao CNIS de que trata o artigo 29-A desta lei. Recursos de processos relacionados à compensação financeira de que trata a Lei nº 9.796, de 5 de maio de 1999, e à supervisão e à fiscalização dos regimes próprios de previdência social de que trata a Lei nº 9.717, de 27 de novembro de 1998. A propositura de ação que tenha por objeto idêntico o pedido sobre o qual versa o processo administrativo importa a renúncia ao direito de recorrer na esfera administrativa e desistência do recurso interposto. Os recursos de que tratam os incisos 1º e 3º do caput deste artigo poderão ser interpostos diretamente ao Conselho de Recursos da Previdência Social, que emitirá notificação eletrônica automática para o INSS reanalisar, no prazo máximo de 30 dias, a decisão administrativa, na forma disciplinada por ato conjunto do Ministério do Trabalho e Previdência, do Conselho de Recursos da Previdência Social e do INSS. As demandas judiciais que tiverem por objeto o reajuste ou a concessão de benefícios regulados nesta lei cujos valores de execução não forem superiores a R$ 5.180,25 por autor poderão, por opção de cada um dos exequentes, ser quitadas no prazo de até 60 dias após a intimação do trânsito em julgado da decisão, sem necessidade da expedição de precatório. É vedado o fracionamento, repartição ou quebra do valor da execução, de modo que o pagamento se faça, em parte, na forma estabelecida no caput, em parte, mediante expedição do precatório. É vedada a expedição de precatório complementar ou suplementar do valor pago na forma do caput. Se o valor da execução ultrapassar o estabelecido no caput, o pagamento far-se-á sempre por meio de precatório. É facultada à parte exequente a renúncia ao crédito, no que exceder ao valor estabelecido no caput, para que possa optar pelo pagamento do saldo sem o precatório, na forma ali prevista. A opção exercida pela parte para receber os seus créditos na forma prevista no caput implica a renúncia do restante dos créditos porventura existentes e que sejam oriundos do mesmo processo. O pagamento sem precatório, na forma prevista neste artigo, implica a quitação total do pedido constante da petição inicial e determina a extinção do processo. O disposto neste artigo não obsta a interposição de embargos à execução por parte do INSS. Os litígios e medidas cautelares relativos a acidentes do trabalho serão apreciados na esfera administrativa, pelos órgãos da Previdência Social, segundo as regras e prazos aplicáveis às demais prestações, com prioridade para a conclusão, e na via judicial, pela Justiça dos Estados e do Distrito Federal, segundo o rito sumaríssimo, inclusive durante as férias forenses, mediante petição instruída pela prova de efetiva notificação do evento à Previdência Social, através de comunicação de acidente do trabalho enquete.
O procedimento judicial de que trata o inciso 2º deste artigo é isento do pagamento de quaisquer custas e de verbas relativas à sucumbência. Os litígios e as medidas cautelares relativos aos benefícios por incapacidade de que trata esta lei, inclusive os relativos a acidentes do trabalho, observarão o seguinte: quando o fundamento da ação for a discussão de ato praticado pela Perícia Médica Federal, a petição inicial deverá conter, em complemento aos requisitos previstos no artigo 319 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, descrição clara da doença e das limitações que ela impõe, indicação da atividade para a qual o autor alega estar incapacitado, possíveis inconsistências da avaliação médico-pericial discutida e declaração quanto à existência de ação judicial anterior com o objeto de que trata este artigo, esclarecendo os motivos pelos quais se entende não haver litispendência ou coisa julgada, quando for o caso. Para atendimento do disposto no artigo 320 da Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015, a petição inicial, qualquer que seja o rito ou procedimento adotado, deverá ser instruída pelo autor com os seguintes documentos: comprovante de indeferimento do benefício ou de sua não prorrogação, quando for o caso, pela administração pública. Comprovante da ocorrência do acidente de qualquer natureza ou do acidente do trabalho, sempre que houver um acidente apontado como causa da incapacidade. Documentação médica de que dispuser relativa à doença alegada como a causa da incapacidade discutida na via administrativa. Determinada pelo juízo a realização de exame médico-pericial por perito do juízo, este deverá, no caso de divergência com as conclusões do laudo administrativo, indicar em seu laudo de forma fundamentada as razões técnicas e científicas que amparam o dissenso, especialmente no que se refere à comprovação da incapacidade, sua data de início e a sua correlação com a atividade laboral do periciando. Quando a conclusão do exame médico-pericial realizado por perito designado pelo juízo mantiver o resultado da decisão proferida pela perícia realizada na via administrativa, poderá o juízo, após a oitiva da parte autora, julgar improcedente o pedido. Se a controvérsia versar sobre outros pontos além do que exige exame médico-pericial, observado o disposto no parágrafo 1º deste artigo, o juízo dará seguimento ao processo, com a citação do réu. Na execução contra o Instituto Nacional do Seguro Social INSS, o prazo a que se refere o artigo 730 do Código de Processo Civil é de 30 dias. O ministro da Previdência e Assistência Social poderá autorizar o INSS a formalizar a desistência ou abster-se de propor ações e recursos em processos judiciais sempre que a ação versar matéria sobre a qual haja declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal STF, súmula ou jurisprudência consolidada do STF ou dos tribunais superiores. O ministro da Previdência e Assistência Social disciplinará as hipóteses em que a Administração Previdenciária Federal, relativamente aos créditos previdenciários baseados em dispositivo declarado inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, possa abster-se de constituí-los, retificar o seu valor ou declará-los extintos, de ofício, quando houverem sido constituídos anteriormente, ainda que inscritos em dívida ativa. Formular desistência de ações de execução fiscal já ajuizadas, bem como deixar de interpor recursos de decisões judiciais. A formalização de desistência ou transigência judiciais, por parte de procurador da Previdência Social, será sempre precedida da anuência, por escrito, do Procurador-Geral do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, ou do presidente desse órgão, quando os valores em litígio ultrapassarem os limites definidos pelo Conselho Nacional de Previdência Social CNPS. Os valores, a partir dos quais se exigirá a anuência do Procurador-Geral ou do presidente do INSS, serão definidos periodicamente pelo CNPS, através de resolução própria. Até que o CNPS defina os valores mencionados neste artigo, deverão ser submetidos à anuência prévia do Procurador-Geral ou do presidente do INSS à formalização de desistência ou transigência judiciais, quando os valores, referentes a cada segurado considerado separadamente, superarem, respectivamente, 10 ou 30 vezes o teto do salário de benefício. A infração a qualquer dispositivo desta lei, para a qual não haja penalidade expressamente cominada, sujeita ao responsável, conforme a gravidade da infração, a multa variável de 100.000,00 de cruzeiros a 10.000.000,00 de cruzeiros.
atualizações decorrentes de normas de hierarquia inferior. Os valores expressos em moeda corrente nesta lei serão reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos índices utilizados para o reajustamento dos valores dos benefícios. Os salários de contribuição utilizados no cálculo do valor de benefício serão considerados respeitando-se os limites mínimo e máximo vigentes nos meses a que se referirem. Para o segurado filiado à Previdência Social até julho de 1994, no cálculo do salário de benefício das aposentadorias, exceto a aposentadoria por incapacidade permanente, o divisor considerado no cálculo da média dos salários de contribuição não poderá ser inferior a 108 meses. Ficam eliminados o menor e o maior valor teto para cálculo do salário de benefício. Fica extinto o Programa de Previdência Social aos Estudantes, instituído pela Lei nº 7.004, de 24 de junho de 1982, mantendo-se o pagamento dos benefícios de prestação continuada com data de início até a entrada em vigor desta lei. Ficam extintos os regimes de previdência social instituídos pela Lei Complementar nº 11, de 25 de maio de 1971, e pela Lei nº 6.260, de 6 de novembro de 1975, sendo mantidos, com valor não inferior ao do salário mínimo, os benefícios concedidos até a vigência desta lei. Para os que vinham contribuindo regularmente para os regimes a que se refere este artigo, será contado o tempo de contribuição para fins do regime geral de previdência social, conforme disposto no regulamento. Para o segurado inscrito na Previdência Social Urbana até 24 de julho de 1991, bem como para o trabalhador e o empregador rural cobertos pela Previdência Social Rural, a carência das aposentadorias por idade, por tempo de serviço e especial obedecerá à seguinte tabela, levando-se em conta o ano em que o segurado implementou todas as condições necessárias à obtenção do benefício. Confira a tabela no site do Planalto. As prestações, e o seu financiamento, referentes aos benefícios de ex-combatente de ferroviário servidor público ou autárquico federal ou em regime especial que não optou pelo regime da consolidação das leis do trabalho, na forma da Lei nº 6.184, de 11 de dezembro de 1974, bem como seus dependentes, serão objeto de legislação específica. Até que seja elaborada a lista de doenças mencionada no inciso 2º do artigo 26, independe de carência a concessão de auxílio-doença e de aposentadoria por invalidez ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido das seguintes doenças: tuberculose ativa, hanseníase, alienação mental, esclerose múltipla, hepatopatia grave, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave. Estado avançado da doença de Paget, síndrome da deficiência imunológica adquirida ou contaminação por radiação, com base em conclusão da medicina especializada. O regime facultativo complementar de previdência social será objeto de lei especial, a ser submetida à apreciação do Congresso Nacional dentro do prazo de 180 dias. O Poder Executivo regulamentará esta lei no prazo de 60 dias a partir da data da sua publicação. Obrigado e até breve.